que as mulheres sempre tiveram suas vozes caladas, esquecidas e deturpadas, todo mundo já sabe. Mas e se a gente parasse para ouvir o que essas mulheres têm a falar? É isso que vamos fazer aqui. Em cada episódio, uma mulher diferente ganha espaço e protagonismo para contar sua própria história. O nosso intuito é ouvir o que cada uma delas tem para falar. Então, fala, mulher! A minha palavra é a palavra de mulher, mas vale. Não é só a palavra de homem que vale, não. And I will never, ever ask any of you for respect. I will demand it. Não deixaremos o nosso falar preso. Nossa voz é nossa força. E nem muito menos achar que a palavra que vai valer aqui é só a palavra de homem, que é a palavra de mulher que vai valer também. No episódio de hoje... Meus queridos brasileiros e brasileiras, pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. Essa é uma parte do discurso de posse da ex-presidente Dilma Rousseff durante a celebração da chegada à presidência da República do Brasil, inaugurando o que se pensava ser uma nova página da história cultural e política de um país que, pela primeira vez, havia escolhido ser liderado por uma mulher. Desde o momento em que a ex-presidente assumiu seu cargo em 1º de janeiro de 2011, até seu impeachment no seu segundo mandato, que ocorreu em agosto de 2016, houve um enorme incômodo causado por se ter uma mulher em uma posição alta de poder. O clima hostil em que o país se encontrava, com uma crise generalizada que reinava sobre o segundo mandato da ex-presidente, estava tirando o sono da burguesia, de seus opositores e da mídia, que atribuíam toda a culpa à gerência de Dilma. Dilma, vai embora que o Brasil não quer você. Tchau, querida. Tchau, querida. Tchau, querida. Um grupo de corruptos investigados condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. E neste momento, me inspiro em Darcy Ribeiro para dizer: a história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. Não direi adeus a vocês. Tenho certeza de que posso dizer até daqui a pouco. Mas será mesmo que isso foi causado simplesmente porque Dilma não desempenhou um bom resultado enquanto presidente do Brasil? Não, minhas amigas e meus amigos, a coisa é muito mais complexa que isso. Devemos lembrar que há vários fatores que fazem com que a sociedade critique um determinado governo e seu atual presidente. Porém, com Dilma, isso foi um pouco diferente. A maioria dessas críticas se baseava no fato de ela ser uma mulher. E a mídia teve um papel importante ao retratar essas pautas. Dilma Rousseff, filha da filha da Quero dizer para vocês que eu não vou me deixar perturbar por agressões verbais. E quero dizer e reiterar para vocês, e para todos os que estão nos assistindo, não serão xingamentos que vão me intimidar, me atemorizar. Eu não me abaterei por isso. Não me abato e nem me abaterei. Opa, pera, pautas? Isso mesmo, os principais meios de comunicação se baseiam no chamado media setting, que é nada mais nada menos que um agendamento das pautas que a própria mídia considera que deveriam ser prioridade nas discussões da população. Assim, a mídia repercute e forma a opinião pública com base nas discussões que ela mesma alimentou. E foi exatamente isso que fez com que a figura de Dilma e seu impeachment se tornassem motivo de tanta falação. De democrata, a imprensa não tem nada. De liberdade de imprensa, ela não pratica liberdade de imprensa, porque ela, de fato, claramente nos boicota. Claramente, ela boicota todas as iniciativas que não vêm do campo conservador. Com o apoio de uma imprensa facciosa, acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim. O golpe é misógino, é a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Os veículos de comunicação sempre tiveram um papel crucial para a construção e fomentação da visão da mulher na sociedade brasileira e o papel que ela deveria assumir. Como, por exemplo, você já deve ter ouvido a expressão "isso é coisa de mulher", ou até mesmo "lugar de mulher é em casa e na cozinha",
Essas construções são feitas a partir de um longo histórico sociocultural, de que a mulher deve ser a dona do lar, a provedora do bem-estar do marido e ser sua submissa, pois afinal, ela é apenas uma mulher, né? E eu acho que a mídia foi muito misógina com ela. Sim. Tentou formar aquela mulher louca, aquela mulher histérica, mas do que eu conhecia dela, eu via uma mulher culta, uma mulher curiosa, uma mulher interessante, e eu nunca vi ela retratada desse jeito. O feminino sofre diariamente com essa construção de gênero, principalmente quando se trata de sua sexualidade. Sabemos que uma mulher que trata de assuntos sexuais com naturalidade é vista como uma prostituta e outras cositas más, mas que não vamos reproduzir aqui. Mesmo Dilma nunca tendo tocado em nenhum assunto desse tipo, boa parte da sociedade usou da sexualização para ofendê-la. Esse tipo de tratamento é bastante comum para mulheres que desviam do padrão bela, recatada e do lar. E é óbvio que esse tipo de ofensa iria cair sobre Dilma, já que ela sempre foi uma rebelde e transgressora aos olhos dos homens, e por nunca ter abaixado a cabeça para eles. Em uma charge de Josias de Souza, em 2010, que foi publicada na Folha de São Paulo, a ex-presidente foi retratada como uma prostituta que Josias, na intenção de criticá-la por conta de seu programa eleitoral, a retratou como uma, entre aspas, candidata de programa que agradava os fregueses, nesse caso, seus aliados. Dilma sofreu ataques dos veículos de informação, que trouxeram esses estereótipos misóginos a fim de difamar a ex-presidente e justificar a situação do país durante seu mandato. E, além de trazer fortemente a ideia inevitável de um impeachment, também muniu a população com argumentos de ódio contra a pessoa de Dilma. Como, por exemplo, revistas que trouxeram o fato de que ela não teria capacidade de presidir um país, porque, de acordo com elas, mulheres, quando inseridas em situações estressantes, acabam assumindo suas tendências à histeria, loucura e desequilíbrio emocional, assim sendo impedidas de assumir cargos de poder da forma certa. Que deveriam ser deixados para os homens, claro. Somos homens, não choramos. E só Deus sabe que eu já passei e passo dentro dessa sala aqui. Não queira a minha cadeira. Eu nunca pensei em desistir. Como falei anteriormente, os meios de comunicação foram os principais causadores da degradação da imagem de Dilma. Todos esses tipos de construções acerca da mulher são frutos das chamadas tecnologias de gênero, como aponta Teresa de Lauretis, uma autora e estudiosa das questões femininas. Essas tecnologias determinam, através da internet, do cinema, do jornalismo e de todo outro meio de comunicação, o lugar e o espaço de cada um dos gêneros, formando uma hierarquia entre eles. Um episódio central ocorreu em 2016, quando a revista Isto É publicou uma edição na qual tinha a ex-presidente na sua capa gritando e com a seguinte legenda. Deixa eu pegar meu óculos aqui para ler bem, prestem atenção. As explosões nervosas da presidente, em surtos de descontrole com a iminência de seu afastamento e completamente fora de si, Dilma quebra móveis dentro do palácio, grita com subordinados, xinga autoridades, ataca poderes constituídos e perde também as condições emocionais para conduzir o país. Engraçado, né? Com figuras masculinas não vemos esse mesmo tratamento. Quando isso acontece, os homens são sujeitos competentes, fortes e viris para qualquer coisa, por mais que tenham que ser duros e incisivos. E histerias, ataques de nervosismo e estresse são coisas intrínsecas ao feminino. Ao fazer isso, ao atacar uma mulher nesses termos, né, a Isto É está contribuindo para uma cultura machista e violenta que a gente tem. Você vê um veículo de comunicação repetir algo que é uma estratégia do machismo, uma estratégia que afeta mulheres, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Que estratégia é essa? É o assédio moral. Então, mulheres no Brasil e no mundo sofrem o assédio sexual, sofrem violências físicas e sexuais particularmente, e sofrem um assédio moral. E aí você vê uma instituição, a imprensa, fazendo isso, assediando, né, moralmente uma mulher. Isso também nos leva a um episódio na vida de Dilma em seu segundo mandato, quando seu governo anunciou um pacote de aumento de impostos, incluindo uma taxa sobre os combustíveis. Isso fez com que as pessoas, como forma de, entre aspas, protesto, fizessem um adesivo no qual tinha Dilma com as pernas abertas ao redor do compartimento de abastecimento do carro. E quando a bomba fosse colocar a gasolina... você entendeu, né? Um adesivo para carros, com uma montagem da presidenta Dilma Rousseff, gerou polêmica. O produto sexualmente ofensivo era vendido pela internet, mas foi retirado do ar pelo site Mercado Livre.
Vários movimentos sociais, como a Articulação de Mulheres Brasileiras e Feminista, divulgaram notas de repúdio, já que o adesivo incitaria a violência sexual. Pera, sério isso? Sim, é isso aí, estupro. Esse episódio mostra o quanto o nosso país trata a cultura do estupro de forma natural. Além do mais, o mesmo tipo de crise está acontecendo com Bolsonaro. E cadê? Nunca vi coisa nenhuma desse tipo. Parece que só por ser mulher, isso é normal de acontecer, né? Os ataques a Dilma também ocuparam o espaço de sua aparência e postura dentro do poder. A ex-presidente, pela sua postura diante da imprensa e por possuir um visual dito como pouco feminino, que não é e não deveria ser exigido de nenhuma mulher, foi duramente criticada. Como, por exemplo, em 2015, quando foi publicado um texto escrito por João Luiz Vieira no site da revista Época, que fazia, entre aspas, revelações a respeito da sexualidade de Dilma, intitulado Dilma e o Sexo. A alta repercussão negativa fez com que o texto saísse do ar no mesmo dia de sua publicação. A mulher, quando ela exerce um cargo com alguma autoridade, ela sempre é taxada de ou dura, rígida e dama de ferro ou qualquer coisa similar. E eu acho que isso é, de fato, um estereótipo, né? É uma camisa de força que tentam enquadrar nós mulheres, que eu não acredito que se faça com os homens. É natural, é considerado algo assim que flui tranquilamente, o exercício da autoridade ou do poder pelos homens. Acho que você já entendeu, né? Uma mulher em um cargo alto de poder, com uma postura vista como afrontosa ao estereótipo de mulher meiga, sensível, emocional e submissa, é algo que incomodou e incomoda bastante as pessoas. Dilma é uma das milhões de mulheres que tiveram suas imagens distorcidas e moldadas pelo imaginário popular machista e misógino. Como vimos, isso fez com que, por um breve período, a sua voz fosse calada. Porém, nada mais pode impedir que ela ecoe novamente. Então, fala mais uma vez pra gente, mulher. As mulheres brasileiras que me cobriram de flores e de carinho, peço que acreditem sempre que vocês podem. As futuras gerações de brasileiras saberão que na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Abrimos um caminho de mão única em direção à igualdade de gênero. Nada poderá nos fazer recuar. Gostou de entender um pouco mais sobre como o machismo teve um papel importante no impeachment de Dilma? Quer saber mais? Recomendamos a leitura do artigo científico em que baseamos esse episódio. Escrito por Beatriz Monteiro Lemos, em seu TCC no curso de História na Universidade de Brasília, intitulado Misoginia, Feminismo e Representações Sociais, o processo de impeachment de Dilma Rousseff na imprensa brasileira, que você pode encontrar na nossa descrição. E no próximo episódio... Não é uma conversa de comadre, ela tem que responder a defesa. Essa eu não foto... sou obrigada a responder, eu falo não ou sim. Então essa foto aqui especificamente. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana Ferrer acusou um empresário de violência sexual e estupro. No julgamento, teve sua voz silenciada enquanto era humilhada pelo advogado de defesa do réu. Na sentença, o juiz absolve o réu com a justificativa de que se tratou de um estupro culposo. Por que você não apresenta as provas que diz que tem, Mariana? Cadê o vestido que você diz que tem? Todos vocês sabem do que está acontecendo, todos vocês. Chorar não é a explicação. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por